Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, que vocês estejam no lar de vocês, com saúde, com seus familiares. E vamos hoje para uma aula retomando o assunto de rochas. Sobre as rochas, nós sabemos que os geólogos não se referem às rochas como pedras, porque dá ênfase de que é falta de conhecimento. Então, nós devemos nos referir às rochas, como os geólogos dizem, de uma forma bem assídua. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a relação entre rochas e o solo? Resumidamente falando, o solo ele simplesmente é existente devido à fragmentação das rochas, certo? E levando em consideração a classificação dessas rochas. As rochas, elas são classificadas em três categorias. Eu tenho as rochas magmáticas, que as rochas magmáticas, simplesmente ela é resultado do resfriamento do magma, como o próprio nome já traz para vocês, ok? Então, esse resfriamento pode acontecer de uma forma rápida ou pode acontecer de uma forma lenta. Nós temos aqui dois exemplos de rochas magmáticas, retomando lá o nosso conceito. O granito, que é bastante encontrado em pias, balcões, em cadeiras. E o granito, nós encontramos nele alguns minerais, o quartzo, o feldspato e a mica. E nós temos também o basalto, que ele retrata uma rocha magmática de cor bastante escura, utilizada nas construções civis. Levando em consideração um outro tipo de rocha, que nós não devemos deixar passar despercebido, são as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos e simplesmente com a ajuda dos fenômenos da natureza. Além de ter a decomposição, também existe a desintegração de outras rochas para compor esses sedimentos. No caso, alguns fatores abióticos, eles entram e atuam dentro dessas rochas sedimentares. A ação da chuva, a ação do vento. Então, nós podemos aqui destacar a Pedra da Galinha-Choca, que fica bem próxima de nós, logo aqui em Quixadá. Então, não foi nenhum homem que subiu, né, e esculpiu essa obra de arte aqui. Essa obra de arte é proveniente da própria natureza e ela se classifica como uma rocha sedimentar. Por quê? Porque teve a formação da decomposição, né, de elementos e simplesmente a desintegração dessas rochas elas foram acontecendo, deixando com um determinado formato de uma galinha, que como eu estou apresentando para vocês. Simplesmente, alguns alunos costumam perguntar: professora, e nas rochas sedimentares, nós encontramos fósseis? Sim. Por quê? Porque nesse tipo de rocha, nós podemos encontrar algumas aves, nós podemos encontrar também algumas espécies de répteis. E esses seres que vivem nessa localidade, quando chega a morrer, quando eles morrem, no processo de decomposição, que são as bactérias e os fungos que realizam esse processo, o que é que vai acontecer? Simplesmente eles ficam grudados na rocha e o sedimento superior, ele acaba pressionando esse corpo em um sedimento inferior, fazendo com que se torne ali um fóssil. Nós temos também os diferentes tipos de rochas sedimentares. Como rochas sedimentares, vale ressaltar que nós temos o arenito,
Nós temos o calcário, que o calcário é usado também para a produção do cimento. E o calcário, ele pode ser encontrado em cavernas, no caso. E também o calcário, nós temos, pelo fato de ser encontrado em cavernas, nós temos a existência das estalactites, que elas nascem de cima para baixo, e as estalagmites de baixo para cima, que quando se unem, formam uma espécie de coluna, como já foi retratado e reforçando com vocês por mais uma vez. Nós temos a argilosa. A rocha argilosa, ela também é um tipo de rocha sedimentar. Geralmente nós encontramos em falésias, aqui no Morro Branco, pertencente, né, à praia pertencente a Beberibe, ao município vizinho nosso. Nós encontramos rochas sedimentares de forma argilosa, onde algumas pessoas retiram essa argila para a produção de utensílios de decoração. Seguido disso, nós temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, simplesmente, elas são existentes devido à pressão exercida, à temperatura exercida, então resulta da transformação de uma rocha original. Pode ser uma rocha magmática e pode ser uma rocha sedimentar, que passando e absorvendo tanto a pressão como a temperatura do ambiente, ela se transforma em uma rocha metamórfica. Então, como exemplo aqui, um tipo de rocha metamórfica, eu coloquei o Cristo Redentor e eu coloquei aqui o esteatito, que é a chamada pedra-sabão. A ardósia, também é um exemplo. O gneiss, também é um exemplo. E o mármore, certo? Então, nós temos 3 exemplos de rochas metamórficas. A ardósia, o gneiss e o mármore. Então, sigam a linha do Fique em Casa. Até o nosso próximo encontro. E um abraço da professora Sádiva.